meu relacionamento, venha trazer mudança na minha casa, venha trazer mudança na minha convivência com o próximo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Tudo preparado aí? Você quer orar pela vida do irmão Juninho? Amém? Então estende suas mãos para cá, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Papai de amor, Deus santo, bendito e eterno, que está o seu Filho diante de ti, Senhor, que a rema da sua palavra, Senhor, a palavra revelada, Senhor, venha fluir dos lábios do seu Filho, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo quanto o Senhor colocou, Pai, que venha nos impactar, que venha trazer mudanças, Senhor, às nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra, Senhor, não venha a ser lançada, Senhor amado, numa terra improdutiva, não, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que venha cair numa terra boa, Senhor, e venha produzir frutos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. 9h15? Só? Vou tentar. Não, hoje vai ser rápido, pastor. Fica tranquilo. Normalmente eu demoro, né? Mas tá bom. Amém. Dependência total do Espírito Santo de Deus. Amém. Posso ouvir um amém ou não? Amém ou não amém? Olha que dá, hein? Glória a Deus. Muitas vezes a gente... Muitas vezes a gente busca o Senhor, mas quer que Deus fale conosco no tempo que a gente... O pequeno tempo que a gente dá para Ele, né? Ó, Senhor, se vira para falar comigo na quarta-feira das 8h45 até as 9h15, porque depois disso só domingo, né? Ou fala agora ou cale-se até domingo. A gente dá risada, mas muitas vezes a gente acha assim. Ou sou só eu? Obrigado. Amém. Então vamos lá, deixa eu preparar aqui que vão ser 6 horas de ministração. Glórias a Deus. Abram suas Bíblias. Esta espada abençoada que Deus deixou para nós em 2 Samuel capítulo 6. O primeiro que achar vai dar o glória a Deus mais alto que essa igreja já ouviu. Aê, mineiro! Mineiro ainda começou um pouquinho antes ali. Ele deu glória a Deus. Glória a Deus de Belzonte. Belzonte. Amém? Todos acharam. 2 Samuel não sumiu da Bíblia de ninguém. 2 Samuel capítulo 6. Podemos ler? A arca é levada para Jerusalém. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. Tinha 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam um carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, lira, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez
Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Por enquanto, só por enquanto, até aí. Amém? Esse texto, o Senhor falou comigo de uma forma onde ele costumava falar muito no Novo Testamento, através de parábolas e de simbologias. Então, eu quero convidar você a se espreguiçar, aquele que estiver com sono, a tomar um copinho de água, aquele que estiver aí distraído, mas que você preste bastante atenção, porque como o Senhor falou comigo nos detalhes, Ele quer falar contigo nos detalhes. São as pequenas comparações que o Senhor faz, que Ele quer tratar no meu e no seu coração, amém? Amém. Vamos começar falando desta passagem aonde Davi queria trazer a arca do Senhor para a cidade de Davi. A arca do Senhor, quem sabe o que a arca do Senhor representava naquela época? Alguém sabe? Tirando os pastores, né? Que aí é... Alguém mais sabe? A presença de Deus. Lá em Gênesis, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, eles criaram todas as coisas e eles viviam em comunhão. Aconteceu que o pecado entrou nessa relação entre Deus e o homem, e aonde habita o pecado, Deus não habita. Então, o pecado entrou e cortou a relação de Deus com o homem. Essa relação foi cortada. Então não havia mais o contato direto de Deus com os homens. Por isso que nós vamos ver desde Gênesis até a vinda de Jesus Cristo que era necessário que houvesse um sacerdote, alguém para fazer a ligação, ser o elo entre Deus e o seu povo. Amém até aqui? Então a arca do Senhor, ela representava a presença do Senhor. A arca, ela ficava guardada na tenda do tabernáculo, lá no Santo dos Santos, dentro do altar, e naquele lugar ela carregava dentro dela os mandamentos de Deus, escrita pelo dedo de Deus na tábua dada a Moisés. Então a arca, ela trazia consigo a presença do Senhor, ela trazia consigo as bênçãos do Senhor e trazia consigo os mandamentos do Senhor, amém? Então sempre que nós falarmos da arca, entenda como a presença do Senhor naquele lugar, amém? Essa arca, o que aconteceu? Por que Davi estava trazendo ela de volta? Vamos só passar aqui para ficar claro. Essa arca, ela ficou durante um período na mão dos filisteus. Os filisteus eram os inimigos, eram o povo de oposição ao povo de Israel. Essa arca, ela ficou na mão dos filisteus por aproximadamente 7 meses. E a Bíblia traz relatos do que aconteceu com os filisteus durante esses 7 meses. A Samira riu. Eles sabiam que aquilo ali simbolizava a presença do Deus Altíssimo, então eles reconheciam que ali era considerada e estava a presença de Deus. E aí eles guardaram aonde a arca? Eles pegaram a arca e falaram assim: não, nós vamos guardar dentro do templo do nosso Deus Dagon,
Porque é um lugar, a arca é sagrada, o nosso templo é sagrado, fica sagrado com sagrado. Mas o que nós repetimos lá no começo? Deus não habita em meio ao pecado. E aquela arca foi colocada naquele lugar, em meio ao pecado, em meio a outros deuses pagãos. E no dia seguinte, quando eles entraram naquele templo, a estátua da imagem do Deus deles estava prostrada, rosto em terra, diante da arca de Deus. O que nós aprendemos com isso? O pecado não consegue prevalecer, não consegue ficar de pé, não consegue permanecer diante da presença de Deus. Esta é a chave da ministração. O pecado não consegue permanecer diante da presença de Deus. O Senhor não habita em meio ao pecado. Deus Dagon deles caiu, rosto em terra. E aí eles falaram, acho que deve ter batido um vento, né? Alguma coisa aconteceu. Levantaram lá a imagem dele lá de novo. Passou-se mais uns dias. Quando eles abriram o templo, a imagem estava prostrada de novo. E naquela segunda vez que caiu, quebrou a cabeça. Porque o pecado não consegue prevalecer diante da genuína presença de Deus. Amém? Aí eles lá, cansados de sofrer, quebraram a imagem, aí começou a trazer maldição, desgraça sobre aquele povo. Aí eles falaram, não, tá bom, eu não quero mais essa arca aqui, leva de volta. E eles ficaram com tanto medo, que quando eles mandaram a arca de volta, eles avisaram para os israelitas, venham buscar, leve, eu vou entregar para vocês a arca. E com isso eles levaram ofertas, e junto com a arca, eles mandaram peças de metal de alto valor, bronze, prata, ouro, e levaram, por quê? Para que eles, diante da arca de Deus, para que o Deus não se enfurecesse mais com eles. Ou seja, o inimigo sabe que quando a presença de Deus ela está num lugar, ali ele não consegue mais viver como ele vivia antes. Então, durante 7 meses, a arca de Deus revolucionou aquele lugar, mexeu com as estruturas daquele lugar, e eles mandaram de volta para o povo de Israel. Aí foram lá e mandaram buscar, estão entregando a arca, vou receber, né? Isso era durante o reinado do rei Saul, antes de Davi. Aí, a arca veio, e eles designaram um levita para cuidar dessa arca. Esse levita chamado Abinadab. Abinadab recebeu essa arca e guardou dentro da casa dele. E ficou lá durante um certo tempo. Foi quando Davi, que nós lemos, pediu para trazer a arca da casa de Abinadab. E vamos trazer aqui porque Davi havia preparado um lugar. Veja bem, Davi havia preparado um lugar para receber a arca do Senhor. A intenção de Davi em trazer essa arca de volta, ela foi boa. Ele quis, ele festejou, ele celebrou, ele preparou o povo para trazer a arca de volta para o povo de Israel. Mas, em meio a essa celebração, transformou-se imediatamente em luto. Porque houve o toque lá onde o rapaz, filho de Abinadab, tocou na arca e ele acabou falecendo porque o Senhor fulminou. O que a gente aprende com isso? E aí eu quero que a gente preste atenção nesses pontos. O primeiro ponto, desobediência. Davi e os levitas e os sacerdotes, eles foram desobedientes. Por que eles foram desobedientes? Davi sabia disso. Os levitas e os sacerdotes sabiam disso. A arca, aqui a gente tem uma que é mais ou menos simbolizando como era. A arca, ela possuía esses 2 varões, dos 2 lados. Para que serviam esses 2 varões? Para ser carregada. Aí as instruções que Deus tinha dado lá no passado era de que pegasse os levitas, pegassem a arca e carregassem nos ombros. E o que Davi fez?
fez um carroção. Pegou qualquer carroção? Pegou qualquer porcaria para colocar a arca de Deus? Não. Ele mandou fazer um carroção novo. Bois bons. A intenção dele era melhor. Porém, ele não foi obediente. Davi foi cheio de boa intenção, mas ele agiu exatamente igual aos filisteus fizeram. Volta um pouquinho na sua Bíblia, 1 Samuel, versículo 6. A gente está em 2 Samuel 6, vai voltar para 1 Samuel 6. E aí a gente vai ver que Davi, na sua melhor das intenções, agiu exatamente como os pecadores, como os ímpios. Acharam? Amém. O capítulo 6 fala do retorno da arca. Conta basicamente aquela passagem onde eles mandaram de volta a arca. Especificamente, vamos no versículo 7. Agora, então, essa foi a ordem dada que os filisteus deram. Então, agora, preparem uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas na carroça, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça. De boa intenção, tem um ditado que diz que o inferno está cheio. A intenção de Davi foi boa, mas ele estava agindo em desobediência e agindo conforme os padrões dos ímpios. E nas nossas vidas, quantas vezes a gente, muitas vezes de boa intenção ou sem má intenção, agimos, desobedecemos e agimos exatamente como os padrões do mundo. E o Senhor, Ele nos alerta. A Bíblia diz que Davi mandou fazer um carro novo, agiu exatamente como os filisteus. E a Bíblia diz que Deus prefere a obediência aos sacrifícios. Com certeza aquele carroção novo deve ter custado. Com certeza Davi, ele andava, a Bíblia diz que quando eles estavam andando, ele andava e dançava com todas as suas forças. Ele estava se sacrificando, oferecendo sacrifícios a Deus, porém não estava em obediência. Então guarde para a sua e para a minha vida. Primeiro, obedecer. Primeiro, obedecer. Depois, agir tudo que você tem que fazer conforme a palavra de Deus, mas sempre em obediência. Amém? A presença de Deus, segundo ponto. Primeiro ponto em que eles caíram foi pela desobediência. Segundo ponto, a presença de Deus, ela não pode ser levada de qualquer jeito. A Bíblia diz, vamos abrir um pouquinho mais para frente, Crônicas. Deixa eu achar aqui. Achem aí, ó. 1 Crônicas 15. Um pouquinho, uns 3 livros para frente aí. 1 Crônicas 15. Vamos entender por que Davi tinha levado a presença de Deus de qualquer jeito. Além do carroção, tem um outro detalhe. Todos acharam? Amém? Alguém não achou? Amém. Então vamos lá. Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. E então disse Davi: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, e para ficarem sempre ao seu serviço. Davi disse isso quando? Davi disse isso depois que ele tinha feito um carroção, tinha colocado a arca e tinha desobedecido. E além de ter desobedecido, tá bom, ele está trazendo a arca. Ele havia preparado o lugar para colocar essa arca? Não. Davi diz aqui pela palavra que depois disso,
ele preparou um lugar e mandou os levitas carregarem a arca do Senhor. Ou seja, ele sabia, mas ele não tinha dado importância para a obediência e também não tinha preparado um lugar. E aí o Senhor me traz para a gente refletir nessa noite. Nós temos preparado um lugar para que a presença de Deus habite? Davi preparou a tenda na cidade de Deus. Nós somos a tenda onde o Senhor quer colocar a arca dele. Os nossos corações é a tenda onde Deus quer depositar a presença dele e dali fazer morada. Mas nós preparamos a tenda para abrigar a presença de Deus ou não? Aí é que o Senhor tem nos chamado. No versículo 11 desse mesmo 1 Crônicas 15, além deles não terem preparado o lugar, os sacerdotes e os levitas não se santificaram para levar a arca do Senhor. Versículo 15. E os levitas carregaram a arca de Deus apoiando as varas sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra. Já comecei lá na frente, né? É 11. 15, vamos lá do 11. Em seguida, Davi convocou o sacerdote Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, e lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas das arcas sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Vocês viram que esse momento onde Davi preparou o lugar para receber a arca do Senhor e convocou a santificação para aqueles que iam carregar. Se nós chamamos e o Senhor quer fazer morada dentro dos nossos corações, então a tenda para receber a presença do Senhor tem que ser preparada por nós. Amém? A presença de Deus está dentro de nós, dentro dos nossos corações. Então, na medida que eu ando com a presença de Deus e vou aos lugares levando a presença de Deus, eu estou fazendo o que com a arca de Deus? Estou transportando a arca de Deus aonde quer que eu vá. Se a arca de Deus está dentro de nós e eu estou a transportando, então eu devo carregá-la com obediência, devo carregá-la dia a dia em santidade e santificação. Você é um levita que vai carregar a presença de Deus para onde você for. Rafa, se você está lá no seu serviço, a presença de Deus está dentro do seu coração. Você é um sacerdote, um levita que está transportando. Você está levando a presença de Deus para aquele lugar. Aí você tem que compartilhar a presença de Deus. Débora, você está preparando o seu coração e tem que se santificar a cada dia. Cada um de nós. Preparar o coração para receber a presença de Deus e santificar-nos dia após dia, porque a cada passo que nós damos, nós carregamos a arca do Senhor, como Davi carregou naquela época. Amém? Tenha isso em mente, porque muitas vezes, eu falo isso por experiência própria, muitas vezes a gente só percebe que nós estamos levando a presença de Deus uma ou outras vezes que nós estamos falando de Deus para alguém, ou quando você vem vir para um culto, você vai ministrar uma palavra, vai ministrar um louvor, está aqui na igreja, aí você sente que tem um pouquinho da presença de Deus em você. Mas a presença de Deus, ela está junto com a gente a cada passo, a cada movimento que você faz. O nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. Quantos de nós já vimos pessoas que ficaram internadas em um hospital por causa de um problema?
e por ficar parado, fica deitado lá, está com problema na perna, não pode andar. Mas você fica deitado, o rim para, o pulmão enche d'água, o coração incha. Acontece tudo por quê? Nós não fomos feitos para ficar. A presença de Deus foi feita para andar e caminhar e se movimentar comigo e contigo durante todos os momentos da nossa vida, amém? O Senhor, Ele não procura pessoas com boa intenção. O Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, de dia e de noite, na igreja e fora da igreja, na internet ou na televisão, ou em qualquer lugar que Ele vá. Ali é o verdadeiro adorador. É dentro desse coração que o Senhor faz morada com a presença dEle. É dentro desse coração que a arca de Deus está sendo transportada e é levada para cada um de nós, amém? Terceiro, não podemos transformar a presença de Deus em rotina ou costume. E aí foi um terceiro ponto aonde me pegou. A arca de Deus ficou na mão dos filisteus, dos ímpios, por quantos meses? 7 meses. O que aconteceu na vida deles? Tormenta, tumulto, desgraça, e eles não aguentaram mais. Manda embora, manda oferta pela culpa, mas leve embora isso aqui. A Bíblia, nós lemos que ficou na casa de Obed-Edom por quantos meses? 3 meses. E a Bíblia diz que tudo que ele tinha prosperou, a sua família foi abençoada e tudo ia bem, tão bem que chegou até os ouvidos do rei. Porque nós lemos na palavra que Davi não foi procurar a arca, mas chegou aos ouvidos do rei e falou assim: olha, a arca do Senhor que está na casa de Obed-Edom está trazendo bênçãos para a vida dele, para a família dele, para as coisas dele. Chegou aos ouvidos do rei. Tamanha eram as bênçãos que estavam sendo derramadas sobre Obed-Edom e sua família. 3 meses. Quanto tempo a Bíblia ficou na casa de Abinadab? Alguém? A arca ficou na casa de Abinadab por cerca de quase 20 anos. A Bíblia relata que por quase 20 anos a arca ficou dentro da casa de Abinadab, sendo cuidada por ele e por seus filhos, inclusive um deles daquele que morreu. Uzá, que morreu na beira lá do carroção, ele era filho de Abinadab, e a arca tinha ficado durante 20 anos dentro da casa dele. A Bíblia não faz um relato do que tem acontecido, de alguma bênção ou de algo que tenha acontecido dentro da casa de Abinadab. E as palavras não são colocadas aqui à toa. O Senhor traz essas palavras para que nós meditemos. Em 3 meses, o Senhor derramou bênçãos. Em 7 meses, o Senhor derramou a sua ira contra os filisteus. E em 20 anos, não aconteceu nada. 20 anos, e não aconteceu nada. Isso nos faz refletir que o quê? O valor que nós damos à presença de Deus e como nós temos nos dedicado ao Senhor. O nosso tempo, a nossa oração, a nossa adoração. A nossa oração tem sido feita por rotina? Quantos de nós, foi o que eu te falei no começo da pregação, quantos de nós esperamos ouvir Deus apenas aos 30, 40, 50 minutos na quarta-feira e mais 50 minutos no domingo? Rotina, costume. O Senhor, Ele não quer fazer palestra para nós. O Senhor não chama para sermos apenas ouvintes. Ele nos convocou para ser amigos do Senhor, e que possamos levar a presença de Deus, para que nós possamos propagar o Evangelho por este mundo, e não apenas ouvir. Então, quando nós vivemos esse momento de mornidão na presença de Deus, nós estamos vivendo os 20 anos, perdendo 20 anos, vendo a presença do Senhor, mas não vivendo. Porque se 20 anos não aconteceu nada,
Eu imagino que na casa de Obed-edom tinha aquela arca e todos eles sabiam que ali era a presença do Senhor. Amém? Vamos cuidar. Eles não maltrataram, eles fizeram tudo o que tinham que fazer. Mas eles apenas viam a arca. Obed-edom ficou 3 meses e ele viveu a presença de Deus dentro da casa dele. Amém? Obed-edom, a Bíblia relata que eles não eram uma família de muitas posses. Tinham 8 filhos. Então, se ele não tinha muitas posses e tinha 8 filhos, você imagina que era uma casa pequena e bem movimentada, amém? Hoje em dia, se você for parar para pensar nisso, você imagina uma arca grande, porque não era desse tamanho não. A arca era grande. Imagina uma arca grande dentro de uma casa pequena com 8 filhos. E aqui é aquele tal negócio, né? E passa para cá, e Obed-edom vem para cá, meu filho, pula pela água, vem para cá. A arca ali no meio. Mas ali era um objeto? Não. Eles sabiam, enquanto eles deviam passar por aquela arca, eles deviam passar ali e adorar o Senhor e glorificar o nome de Deus, porque o Senhor a presença de Deus estava dentro daquele lar. Então nós sabemos que o pecado e nada consegue ficar imutável diante da presença de Deus. Então eles passando e glorificando e adorando ao Senhor, entoando cânticos de louvor ao Senhor, porque Ele estava ali. E quanto mais eles adoravam, e quanto mais eles adoravam, e quanto mais eles louvavam ao Senhor, mais bênçãos eram derramadas sobre a casa dele, mais bênçãos iam sendo derramadas sobre a família dele. E aí eles adoravam mais. Por quê? Porque eles estavam vivendo a presença de Deus. Amém? Êxodo 25, tem aí, pastora? Um 1,10 m de comprimento, 70 de largura, 70 de altura, 70 centímetros de altura, mais ou menos aqui, 70 de largura por 1,5 m de comprimento. Era um caixotão, 1,10 m, um caixotão assim, meia cama quase. Faz diferença numa casa com 8 pessoas? Na minha e na tua, que tem 2, 3, 4, já faria? Imagina na casa de 8. Mas aquilo não foi um tormento, mas foi fruto de bênçãos para eles. Oi? O Senhor, Ele me levou a meditar muito em como nós temos lidado com a presença dEle. Temos vivido um dia de Obed-edom, e 6, 7 dias, 10 dias, 15 dias, 1 mês de Abinadab, vivendo. Aí um dia o Senhor derrama da presença dele, oh meu Deus, eu quero busca, ai que unção, ai que bênção. Um dia de Obed-edom. Aí passa quantos dias, quantos meses, quantos anos vivendo na mesmice. O resultado não depende da arca. O resultado de como aquilo vai ser na minha e na sua vida não depende de Deus e da presença dEle. Depende de como nós vivemos, aceitamos e levamos a presença de Deus. Amém? O resultado depende de nós. Como você vai buscar a Deus, como você vai se santificar a Deus e como você vai viver na presença de Deus, vai demonstrar se a sua vida vai continuar sendo a mesma coisa como Obed-edom, vai ser a mesma coisa como Abinadab, que ficou 20 anos, se vai ser bênção como foi Obed-edom, ou se vai ser maldição, porque você está enfiado no meio do pecado, no meio de idolatrias, no meio de coisas que não são de Deus, e você vai viver a tormenta como os filisteus viveram. Uma das 3 você vai viver. Quem escolhe sou eu e você. Amém? Devemos viver em santidade. Devemos viver em obediência. E devemos viver a presença de Deus. E não ver ou ouvir. Obed-edom ficou 3 meses. Eu queria falar mais, pastor, 5 minutinhos sobre Obed-edom. A arca saiu da casa de Obed-edom depois do 3º mês.
Mas Obed-edom e sua família nunca mais saíram da presença de Deus. Quer ver por quê? 1 Crônicas 15. 1 Crônicas 15 já estava aberto, né? Foi a última vez que a gente abriu. Obed-edom e sua família estavam sempre dispostos a servir ao Senhor. 1 Crônicas 15, 17 e 18. Obed-edom era porteiro diante da tenda do Senhor. Assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, Asaf, um parente dele dentre os meraritas. Seus parentes escolheram Etã, filho de Cuxaías, e com ele seus parentes que estavam segundo escalão: Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Mazéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Versículo 21. Nesse dia ele foi escalado como porteiro. Versículo 21. Matitias, Elifeu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel, Azarias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. No outro momento ele já estava lá como músico. Versículo 24. No terceiro momento onde ele estava, os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia, Eliezer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também deveriam ser os porteiros e vigiar a arca. Amém. Deixa eu pegar aqui que eu quero pegar uma passagem que eu não marquei. Versículo 38. Espera aí, que acho que eu não marquei o... Acho que é o 16. Deixa eu pegar aqui o versículo do 16. É do 16, eu não marquei o 16. Capítulo 16, versículo 38. Vamos lá. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Gedutum, e também Osá foram porteiros. Vamos lá, versículo 4 e 5 do 16 também. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca de Deus, fazendo petições, ou seja, orações, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Banaia e Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar a harpa e a lira, enquanto Asaf tocava os símbolos. Obed-edom, ele vivia pequenos momentos na presença de Deus? Ou ele estava disposto, aonde me colocar eu vou. Aonde me colocar eu vou. Ah, é para ir, para ficar na porta eu fico. É para louvar eu toco. É para marcar o ritmo eu marco. Aí o Senhor te diz, você tem que vir para a igreja, vamos vir para a igreja, vamos adorar o Senhor. É para louvar, vamos louvar. Vamos sair para a rua, vamos sair para a rua. Está tendo congresso de louvor, vamos para o congresso. Está tendo culto na minha igreja, não tem hoje, domingo à noite não tem, vai na outra igreja. Viva o momento todo na presença de Deus. Busque ao Senhor. Não tem onde ir em casa. Liga um louvor, adora o Senhor. Vai, busca a palavra. Obed-edom nos mostra como vivia para ser abençoado em 3 meses. Será que eu e você vamos conseguir? Será que nós conseguimos? Depois de... Se isso... Pode ser que em alguns isso amanhã ou depois tenha se esquecido. Mas se essa semente entrar no nosso coração e brotar, a gente nunca mais sai da presença de Deus.
nunca mais sai da presença de Deus. E aí, a minha e a sua família, a minha e a sua vida vão ser abençoados, não porque nós estamos buscando as bênçãos de Deus, mas porque nós estamos adorando. E aonde a presença de Deus está, ali há bênçãos, ali há prosperidade, ali há libertação, cura, salvação. E você não vai atrás disso, mas a Bíblia diz que os sinais seguem aqueles que creem ao Senhor, aqueles que adoram ao Senhor. Por isso eu convido eu e você a abrir a porta da nossa casa, abrir a porta da nossa casa, preparar a tenda para receber, sermos santificados a cada dia, nos santificar, livrar do pecado, para carregar a presença de Deus e estar disposto em todo momento servir e adorar ao Senhor. Você que está disposto, fica de pé. Você que vai se comprometer diante de Deus a se transformar e a viver uma nova vida diante de Deus, fique de pé, feche os seus olhos, que o pastor Daniel vai fazer uma oração. Senhor, nós vamos neste momento, Pai, fazer este compromisso contigo, Senhor. Eu e meus irmãos que estão aqui, Senhor, recebemos a Tua palavra, Deus. Recebemos, Pai, a Tua direção, Senhor. E não queremos mais viver, Senhor, Pai, na mesma mornidão, Senhor, Pai. Não queremos perder 20 anos olhando para a Tua arca e não vivendo a Tua presença, Senhor. Queremos nos transformar e sermos transformados por Ti, Senhor. Deus, aleluia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós Te louvamos, Deus, Te agradecemos, Senhor amado, pela Sua maravilhosa palavra, Senhor, que vem, Senhor amado, se impactar, Deus, as nossas vidas, Senhor. Oh Deus, não deixe, Senhor amado, que nós venhamos deixar a arca dentro dos nossos lares, Senhor, paradas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desperta-nos, Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, para Ti, para a Sua palavra, para fazer, Senhor, o que está no Seu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como aconteceu no lar de Obed-edom, Senhor, vem acontecer no lar de cada vida nessa noite, Senhor. Eu sei, Senhor amado, que no nosso meio, Senhor, tem vidas, Senhor, que já se entregaram para Ti, Senhor, mas que nessa noite nós venhamos renovar, Senhor, essa aliança, Deus, nossa contigo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada vida, Senhor amado, venha sair deste lugar, Senhor, entendendo, Senhor amado, que a arca, Senhor, que representa o Seu Filho amado, Deus querido, que morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas, Senhor, já está, Senhor amado, dentro dos nossos lares, Senhor, já está sobre as nossas vidas, Senhor. Nós que o recebemos, Senhor, iremos caminhar, nós nos comprometemos, Senhor, contigo, Senhor, nos comprometemos, Senhor amado, a levar essa arca, Senhor, aonde quer que os nossos pés pisarem, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. O pecado, Senhor, não tem mais poder sobre as nossas vidas, Senhor, porque nós decidimos, Senhor amado, Te buscar, nós decidimos, Senhor, rejeitar o pecado das nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de amor, a começar, Senhor, na criança, Senhor, ao mais velho, Senhor, que o Senhor venha impactar, Senhor, a cada vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, nesse pequeno tempo, Senhor, que nós ouvimos, Senhor, que a arca ficou dentro do lar de Obed-edom, Senhor, tudo foi transformado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E há quanto tempo, Deus, nós estamos Te buscando? Traga ao seu coração aí, meu irmão. Há quanto tempo você tem buscado Deus? 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30, 40 anos? Há quanto tempo você tem buscado Deus?
E há quanto tempo você tem questionado, mas Senhor, não acontece? Senhor, eu queria sentir isso, eu queria sentir aquilo. E não tem acontecido. Por quê? O Senhor, Ele te convida nessa noite a você se entregar, irmão, de corpo, alma e espírito, e não deixar que nada nessa vida venha atrapalhar a sua comunhão com o Pai, a sua comunhão com Deus. Deus, Ele quer fazer sobre as nossas vidas, quer, mas nós precisamos abrir e falar para o Senhor: Senhor, habita, Senhor, faz, Senhor, eu irei, eu quero, Senhor, eu quero, Deus. Quando o Senhor te chamar para fazer algo, eu irei. Quando o Senhor te tocar para você falar do nome dEle, a qualquer pessoa que seja, eu vou falar. Quando o Senhor colocar para você estar fazendo qualquer que seja a situação, eu te obedecerei, Senhor. Eu farei, Senhor amado, eu farei, porque eu decidi entregar a minha vida para Ti. A minha vida não é mais minha, minha vida é Sua, Senhor. A minha vida é Sua, Senhor. E eu quero Te obedecer, Senhor, até o final dessa trajetória minha nessa vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, que você venha sair deste lugar nessa noite transformado em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. E tem alguns avisos aqui, em que o primeiro aviso que tem aqui para você é sobre o dia 27, no sábado, que vai ter o culto de missões aqui. Vai ter o culto de missões.